tal como fez com as mulheres, demonstrando que a família e a esfera doméstica não é o ambiente natural por excelência da mulher, também a jurisprudência feminista pretende do mesmo modo, de certa forma, politizar as crianças, não como agentes, mas reconhecendo-lhe estas características de dependência e de vulnerabilidade. Todavia, também a teoria legal feminista, de certa forma, está em conflito com esta teoria legal infantocentrada, porque existe sempre uma ligação profunda entre a maternidade e a mulher, num mundo que privilegia os homens, e, portanto, de certa forma, esta visão da mulher como uma mulher-mãe é um bocadinho combatida pela teoria legal feminista, porque não se pretende reduzir a mulher a esse papel. Já a teoria legal infantocentrada também tem de reconhecer esta dependência e vulnerabilidade da infância, mas deve também preocupar-se com a natureza e o propósito político da infância. E, portanto, também na teoria legal infantocentrada, a família surge muitas vezes como um problema, e, olhando a feminização da família, o problema da família pode ser justamente a mulher. Portanto, existem alguns conflitos entre a teoria legal feminista e a teoria legal infantocentrada, ao mesmo tempo que se comunicam. E, portanto, como eu dizia, esta relação complicada entre a mulher e a infância, e a teoria legal feminista e a infância, pois a vulnerabilidade das crianças cria dependência e pode ser um fardo para a cuidadora por causa do cuidado que tem de prestar à criança. E isto também representa sempre uma associação da mulher ao ideal da maternidade, que subestima a possibilidade de paridade na participação política e económica da mulher. Mas, ao mesmo tempo, também reconhece e tem de se reconhecer que a maternidade é um aspecto muito importante da autonomia e da afirmação da mulher. Portanto, avançando aqui, identificam-se dois tipos de direitos relativamente às crianças: os direitos quase civis e os direitos de dependência. Os direitos quase civis são aqueles direitos que exigem a intervenção mínima do Estado na esfera de direitos das crianças, o direito ao tratamento igual perante todos igualmente situados, o direito a um processo legal, quando seja o caso disso, e os direitos de dependência, que são centrados na vulnerabilidade e que se referem aos deveres dos adultos perante a criança. Eu vou avançar aqui um bocadinho, vou falar agora desta representação legal, que é outro aspecto que preocupa a teoria legal infantocentrada, a representação das crianças perante a lei, quem é que representa as crianças e que papel é que as crianças têm na representação. Acredita-se que, de acordo também com o seu estado de maturidade, as crianças, este papel da representação pode conhecer diferentes gradações. E no que concerne esta representação, também o trabalho da teoria legal está muito centrado na voz da criança, que é, de certa forma, uma herança da voz do outro iniciada, uma figura ou um método jurídico que foi iniciado pela teoria legal feminista. E a lei, rotineiramente, embora não exclusivamente, a maior parte das vezes, atribui representantes às crianças para que seja melhor defendido o interesse da criança. Mas isso não corresponde exatamente ou necessariamente àquilo que a criança quer. Portanto, existe uma certa contradição entre a representação de um cliente, que é a criança que não tem autoridade para ditar os objetivos e finalidade da representação ou para alcançar direitos subjetivos. Portanto, este ramo da teoria legal infantocentrada clama pelo agenciamento das crianças no âmbito da representação, chamando a atenção, eu diria no caso português, aos advogados que representam a criança e mesmo ao Ministério Público que defende o seu superior interesse, para permitir às crianças que dirijam os objetivos e o sentido da representação e também defendam que as crianças tenham uma voz direita nos aspectos legais que se relacionem com elas ou com o seu interesse, ainda que os seus desejos não se considerem concretamente determinantes, mas que seja incorporado e atendido aquilo que elas consideram importante.
Portanto, essencialmente, a teoria legal infantocentrada, tal como fez com as mulheres, pretende questionar a quem é que verdadeiramente servem as fórmulas legais, e diz-se que eventualmente esta infância é uma categoria artificialmente construída com um enquadramento e um reforço legal que pode servir para criar, definir e manter determinada estrutura de poder. É instigante pensar que, de acordo com a formulação monolítica daquilo que é a infância e a criança normalmente é branca e de classe média, e mesmo os padrões de avaliação daquilo que é o correto para uma determinada situação de vida ocorre de acordo com este padrão da criança branca e de classe média, tal como nós encaramos o cidadão ideal e pleno como homem branco de classe média, e que é este padrão a que se refere o padrão de cidadania. Portanto, e pensar que de acordo com este padrão, as crianças se opõem tanto ao cidadão, a criança ou que não é adulto, mas também é o precursor do cidadão, porque a criança há de vir a tornar-se adulto. E portanto, este padrão universal da criança é, na verdade, uma aparência de universalidade, verdade e objetividade, porque há muitas outras formas de ser criança que habitam e que estão em torno deste padrão. Portanto, é preciso, penso que é muito importante não perdermos de vista, na aplicação da lei, esta visão que, eventualmente, o padrão está ligado a normas de classe média que somente correspondem às necessidades e consideram que é o desenvolvimento desta perspectiva da classe média de acordo com as suas possibilidades e recursos, e que exclui ou marginaliza tudo o que não se encaixa neste padrão e que não necessariamente corresponde a uma visão menos valiosa. A questão, eu vou encerrar agora com esta revisão da criança privatizada. A construção da criança como natural e dependente deixou-a sem voz política e confinou à família e, portanto, tem pouco poder de afirmação perante o Estado. Esta construção da infância como privada e pessoal, não estrutural, tem grandes repercussões porque contribui para esta afirmação de que o pessoal não é político e exclui da esfera de intervenção, retira às crianças possibilidade da ação e, principalmente, retira-as da equação redistributiva, porque as necessidades da criança são definidas pela família e pelo adulto que cuida dela. Portanto, a privatização da criança não a coloca como ator e isso produz desigualdade entre os adultos, enquanto adultos que também se virão a tornar, porque o local onde vivem os seus pais e a profissão dos seus pais será provavelmente o local onde viverão como adultos e virão a ter as mesmas profissões. Portanto, isto para dizer que as políticas públicas devem consagrar diretamente as necessidades da criança e não as necessidades dos adultos que as cuidam e das suas famílias, e idealmente devem considerar estas desigualdades estruturais para que todos possam chegar a esse lugar do cidadão pleno, livre e autónomo, para que esse resultado possa ser alcançado. Portanto, defende-se que se consultem também as crianças sobre aquilo que querem e que se corrijam as desigualdades estruturais que se iniciam na infância. Esta posição, de certa forma, impõe que se rompa com a teoria legal que vê a criança como dependente e vulnerável e considera que o papel público da criança e a sua profunda ligação com o adulto tem de reconhecer benefícios, e impõe-se também o reconhecimento de benefícios às mulheres, a quem o cuidado das crianças continua a estar profundamente ligado por laços de dependência. Portanto, pensarmos nas crianças como indivíduos com agenciamento, voz e, de certa forma, alguma autoridade. E pensar nesta perspectiva o que é que elas teriam a dizer-nos. É tudo. Muito obrigada.